A paz do Senhor esteja com você na sua casa, no seu carro, onde você estiver, no seu trabalho. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos com você. Agradecemos pela sua presença em estar conosco nos próximos minutos. Nossa live de quinta-feira é bem rápida, então eu peço que você continue conosco aqui, porque são poucos minutos para que nós possamos refletir um pouquinho a respeito da palavra de Deus e nessa noite refletir um pouquinho a respeito da esperança em Deus. Nós convidamos você a fechar os seus olhos, onde você estiver. Se você estiver em uma situação que te impede de fechar os seus olhos, mas leva os seus pensamentos a Deus nesse momento e ore conosco assim. Bondoso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque ao final desta semana o Senhor tem nos guardado e protegido. E aqui estamos, ó Pai, para agradecer ao Senhor pelo teu cuidado conosco. Nós te louvamos, pedimos que o Senhor continue sempre conosco, sempre nos guardando, nos dirigindo, orientando as nossas vidas e cuidando, ó Pai, de cada um dos teus filhos, da tua igreja, do teu povo espalhado em todo o mundo. Nós pedimos que o Senhor venha encher de esperança o coração daqueles que confiam em Ti. E assim nós possamos superar os dias difíceis e estar sempre alegres em Ti, confiando na Tua providência. Te agradecemos pelo Teu grande amor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje aqui na Assembleia de Deus, Ministério Madureira em Porangatu, nós nos reunimos para falar. Hoje reunimos virtualmente, não temos o culto presencial, mas nos reunimos através da internet para comentar, para refletir um pouquinho a respeito da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, escreveu no capítulo 1, nos versículos 3 a 7, o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, porque não é na força humana que nossa esperança está firmada. Nós, se confiarmos na nossa natureza humana, na nossa estrutura humana falível, na tecnologia humana, nada disso pode nos garantir no momento da aflição. Às vezes passamos por tempestades, às vezes passamos por situações imprevistas que balançam toda a nossa estrutura, que mexem com todo o nosso conhecimento, com todas as nossas possibilidades. E por mais que nós tenhamos força, por mais reservas financeiras que tenhamos, por mais que nós tenhamos conhecimentos técnicos, conhecimentos de liderança, quaisquer que sejam as nossas possibilidades, firmadas naquilo que o ser humano pode produzir, em um momento isso pode se tornar como areia, isso pode se acabar, isso pode ruir, em questão de segundos, em questão de dias. Basta lembrar toda a situação de aparente normalidade que tínhamos aí até meados de fevereiro, e que em algumas semanas, tudo que a gente tinha como normal, de repente parou de fazer sentido. Mas o bom é nós sabermos que em Deus a nossa esperança não murcha. Em Deus a nossa esperança não se corrompe.
E por mais que às vezes passemos por situações assim de problemas, às vezes de doença, às vezes situações que, por melhores que sejam os nossos amigos, eles não podem passar conosco os momentos de dor. Talvez você pense, mas eu tenho a minha família, eu tenho meu pai, minha mãe, eu tenho meus irmãos, eu tenho os meus filhos, as pessoas que podem me acudir, que podem estar comigo no momento da dificuldade. Mas ainda no momento que nós somos convocados a passar pelo portal entre a vida e a morte, a deixar esse mundo, eles não podem nos acompanhar. Eles não podem segurar as nossas mãos. Algum patrimônio que nós tenhamos reunido não pode seguir conosco através dessa passagem. Mas, às vezes então, quando nós pensamos onde ancorar a nossa vida, onde colocar a força, onde colocar o apoio na nossa luta, onde é que nós podemos colocar o nosso refúgio? A esperança em Deus, conforme o escritor aos Hebreus no capítulo 6, versículo 19 registrou, é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. É essa esperança em Deus que nos dá condições de nos conectar com Ele, de buscar, através de seu Filho Jesus Cristo, a proximidade, a reconexão com Deus, que foi interrompida pelo pecado. Mas aí talvez você pergunta, mas com base em quê que você, pastor Marcelo, vem propor para nós que Deus pode ser a nossa esperança? Talvez até você já tenha essas respostas, você já tenha se valido da esperança em Deus, mas quando nós prestamos atenção em coisas que não edificam, quando nós prestamos atenção em coisas que nos afastam de Deus, essa convicção tende a enfraquecer. Hoje, o bem e o mal lutam pela minha atenção, pela sua atenção. Os meios de comunicação querem captar a sua atenção, porque para os negócios a sua atenção vale dinheiro. Aquilo que você põe o sentido, aquilo que você presta atenção, você aceita, você consome. Como dizem no mundo dos negócios, você compra essa ideia. E no mundo espiritual não é diferente. Naquilo que nós colocamos a nossa atenção, nós tendemos a dar mais valor, a dar mais crédito. E se nós fiarmos a nossa esperança nas coisas terrenas, se nós colocarmos a nossa atenção nas coisas passageiras desta vida material, nós tendemos a dar valor à preocupação, à angústia, ao desespero, enfim, à falta de perspectiva. Mas quando eu te convido a colocar o seu sentido, a sua atenção em Deus, a sua atenção nas coisas do céu, naquilo que te traz esperança, é porque, em primeiro lugar, você não surgiu por acaso. A sua vida não aconteceu, não apareceu espontaneamente. A sua existência não é simplesmente pelo fato de que o seu pai e a sua mãe, depois de um intercurso amoroso, geraram um embrião, geraram um ser vivo, e a partir daí você veio existir. Não é também simplificar, reduzir a uma questão de evolução de alguns milênios. Eu e você não temos nem um século de existência ainda. Mas para algumas pessoas, alguns milênios foram suficientes para evoluir a matéria do nada, para que a vida fosse se aprimorando até chegar a um ser vivo, racional. Mas a Bíblia Sagrada ensina para mim e para você que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele não nos fez por acaso. Ele fez com um propósito. Ele nos formou de uma forma assombrosamente maravilhosa. O salmista Davi fala que de forma terrível eu fui entretecido. Davi, sem conhecimento
de biologia, sem conhecimento de medicina, sem um microscópio eletrônico, ele foi revelado pelo Espírito Santo a respeito da complexidade com que o ser vivo, com que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, foi sendo estruturado. E é uma complexidade, um presente essa vida de Deus, expressa ao mesmo tempo nesse paradoxo de complexo, mas terrivelmente simples. Quando a nossa estrutura física é olhada no microscópio, nossa estrutura é basicamente de átomos de carbono, que organizam estruturas orgânicas, que formam o nosso DNA, que formam a organização das células em tecidos. Tecidos que formam órgãos, que formam sistemas, que estão aí na sua pessoa, no ser humano criado. E Davi fala a respeito desse entretecer, porque apesar de não conhecer a visão microscópica da nossa estrutura, ele sabia, por inspiração do Espírito Santo, da existência desses tecidos. E Deus criou essa nossa vida e nos amou mesmo antes que nós existíssemos. Alguém disse que a primeira coisa que Deus fez foi criar o mundo. Mas nós entendemos que antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha criado com seu Filho Jesus, com o Espírito Santo, o propósito de redimir a humanidade. Sabendo de todas as coisas com antecedência, Ele planejou, Ele ofereceu o que havia de mais precioso, que era o seu Filho. Ele permitiu que o seu Filho Jesus fosse moído pelas nossas transgressões, para que eu e você não precisássemos ser moídos pela morte que é consequência do pecado. Nosso ser físico não é imortal, mas o nosso espírito é imortal. E ele está sujeito à condenação se nós estivermos debaixo do jugo do pecado. Mas todo aquele que recebeu a Jesus como Salvador, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Então, através de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E Deus também nos sustenta e nos protege. Por isso Ele pode ser a fonte da nossa esperança. Nós entendemos que Deus não só nos criou, mas Ele cuida de nós. Através da bondade de Deus, nós nos movemos e existimos. E Ele preserva a nossa vida e cuida de nós, mesmo em situações como essas, que talvez estão tirando a sua paz. E você não faz ideia de para onde vão os rumos do seu negócio, para onde vai a convicção do seu emprego, o que você vai fazer daqui para o final do ano, o quanto você está protegido ou não das ameaças biológicas que assolam esse planeta. Mas por esses motivos, porque Deus te criou, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, Deus cuida e protege dos seus filhos, Ele pode ser a sua esperança. E em terceiro lugar, porque Ele nos dá a vida eterna. Como eu disse, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, conforme João escreveu no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é dessa forma que, tendo acesso ao cuidado de Jesus, tendo acesso à bondade de Deus que nos concede através de seu Filho Jesus a vida eterna, isso nos acalma o coração e nos enche de esperança. E é uma esperança que, conforme Pedro relatou, esse Pedro que andou com Jesus, que teve alguns episódios assim de instabilidade, em alguns momentos Pedro excedeu em falta de paciência, em ansiedade, mas ele foi aprendendo à medida que envelhecia, à medida que teve contato com o Evangelho, a respeito dessa esperança. E nessa primeira carta dele, que também compõe os livros sagrados da Bíblia, Pedro manifesta essa esperança. E ele fala dessa herança incorruptível, que não se pode murchar, guardada no céu para nós,
que mediante a fé estamos guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Então, essa herança que é colocada para mim e para você, se você já recebeu a Jesus como seu Salvador, ela não se corrompe. Não é algo que está sujeito à oscilação da Bolsa de Valores, não é algo que está sujeito à situação climática, às estações do ano, às condições de pressão e atmosfera, mas ela é incorruptível. Algumas traduções da Bíblia dizem que ela é imarcessível, ou, como diz a versão revista e corrigida, ela não se murcha. E ela também não se contamina, não se mancha, ela não se perde, ela não perde a sua natureza grandiosa. Essa herança é que nos dá esperança. É nesse legado que Deus coloca para nós, que nós temos fé. E aí, vem um detalhe. O versículo 6 diz que em vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Por isso, essa esperança nos alegra, não nos colocando como alienados, vendo às vezes situações difíceis à nossa volta. Se você tirar um tempinho para assistir televisão, você vai ver tragédias, vai ver imagens de cemitérios superlotados, de filas para sepultamentos, de pessoas angustiadas por falta de vaga em UTI. Mas, quando você sabe da incorruptibilidade dessa herança, quando você sabe sobre o propósito que Deus tem ao criar o ser humano e ao sustentar e proteger e propor uma vida eterna, você pode respirar fundo e, ainda que contristado, ainda que como Paulo, quando estava sujeito àquela situação de naufrágio, quando ele seguia para Roma, ele podia cantar com alegria, ele podia louvar a Deus, ele podia entusiasmar as pessoas que estavam perto dele, que há 2 semanas não comiam, de desespero de que o barco naufragasse no meio da tempestade. Eu já estou concluindo aqui, mas eu quero dizer para você: firma os seus olhos em Deus, firma a sua esperança naquilo que não se corrompe, firma a sua atenção, dedica a sua atenção para aquilo que é eterno. E com certeza, os momentos de fervor, os momentos às vezes de luta, os momentos de incerteza que por acaso você passe aqui, eles vão ser amenizados por essa convicção que, enquanto você passar pela luta, Deus te sustenta pela mão, Deus te guarda segurando em pé, e se por acaso você tropeçar, Ele te ampara nos seus braços, a sua mão te cobre por cima, Ele te sustenta por baixo, pelos lados, pela frente, por trás, e o melhor de tudo, Jesus habita dentro de quem crer. O Emanuel, o Deus conosco, habita no interior daquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nosso Deus por essa oportunidade. Obrigado pela sua atenção, pelos momentos que nós estivemos juntos aqui. E eu convido você a domingo, às 19 horas, estar ligado conosco também no nosso culto de louvor e adoração. Domingo às 19 horas, o culto da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui da congregação Vila Operária. Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.